Olá pessoal, tudo bem? Você já ouviu falar de coração fraco, não ouviu? Eu mesmo tenho aqui no canal pelo menos uns 5 vídeos falando sobre insuficiência cardíaca, que é o coração fraco. Mas quais são as principais doenças que podem levar o seu coração a enfraquecer? Você sabe? Nesse vídeo vou falar das principais doenças que você pode ter e que se você não controlar elas bem, ela vai enfraquecer o teu coração. Então fica comigo até o final do vídeo para ver se você tem alguma delas. Roda a vinheta! Olá, amigos do coração, tudo bem? Sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Vocês sabem que eu estou sempre falando de insuficiência cardíaca, sobre o coração fraco. Mas o que é insuficiência cardíaca? O coração é a nossa bomba, é o nosso órgão mais nobre. Ela que é responsável por levar sangue e todos os nutrientes para todos os nossos órgãos. Agora imagina se seu coração está fraco, incapaz ali de levar os nutrientes para todas as nossas células, incapaz de nutrir todo o nosso corpo. Aí vai ficar difícil, né? Você vai ter todos aqueles sinais e sintomas que eu falei no vídeo sobre insuficiência cardíaca, você lembra? Se você não lembra, eu vou deixar aqui em cima do card. A insuficiência cardíaca, o coração fraco, é uma das doenças mais graves do coração. Imagina se o motor do seu carro ali funcionasse só 50%. Mesma coisa com o coração. Imagina se o seu coração só funciona 50%. Aí fica difícil manter uma boa qualidade de vida, né? Mas você conhece as principais doenças que vão te levar ao coração fraco? Quais são as principais patologias que podem levar o seu coração a adoecer e você acabar ficando fraco? Vou te contar aqui as principais. Mas antes, você é inscrito no canal? No meu canal, pessoal, só 13% de vocês são inscritos, ou seja, 87% de vocês ainda não se inscreveram no canal e não clicaram no sininho. Vamos ajudar, pessoal. Vamos clicar no sininho e se inscrever. É de graça. Ok, vamos então para as principais doenças que vão deixar o teu coração fraco. Doença número 1, a hipertensão arterial. Todo mundo sabe que a pressão alta mata. A hipertensão arterial é responsável por 300 mil mortes por ano só no Brasil, sabia? É muita coisa, né? Mas por que a pressão alta mata tanto? Imagine que suas artérias e seu coração eles têm que ter uma pressão ali em torno de 12/8, né? Os 120 por 80 milímetros de mercúrio. Agora, com você é diferente, você vive com uma pressão de 180 por 80 milímetros de mercúrio, 18/8. O que vai acontecer? Você vai sobrecarregar o teu coração, ou seja, o teu coração ele vai aumentando de tamanho por causa da pressão, até que uma hora ele vai ficar tão grande que vai começar a enfraquecer. A evolução da insuficiência cardíaca é assim. Por isso, devemos tratar a pressão arterial assim que a gente descobre. Assim a gente evita que o coração aumente de tamanho, evitando a evolução para o coração fraco. Agora imagine essa mesma pressão alta agredindo todas as nossas artérias. O que vai acontecer? A pressão alta vai favorecer o processo da aterosclerose, que é o acúmulo de gordura nas nossas artérias. Quando a aterosclerose entope as artérias do nosso coração, o que vai acontecer? Infarto agudo do miocárdio. Então você viu o desastre que a pressão alta pode ser para o nosso corpo? Isso sem falar dos nossos rins, né? A pressão alta, quando mal controlada, simplesmente ela acaba com os nossos rins. E os rins são responsáveis, além, é claro, de eliminar as sujeiras do nosso corpo, ela controla a nossa pressão arterial. Então olha aí que situação terrível, né? Vamos lá, poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre pressão alta, mas vamos para mais uma doença. Doença número 2, o diabetes mellitus. Você conhece alguém com diabetes? Escreve aqui embaixo se você conhece. Agora, você conhece alguém que tem diabetes e tem problemas no coração? É claro que deve conhecer, né? O diabetes, para quem não sabe, é uma das doenças mais letais para o coração. Eu fico abismado de ver como até os diabéticos são mal informados sobre a própria doença que elas têm. Não sabem do mal que estão fazendo ao corpo quando o teu diabetes está mal controlado.
Então, se você é diabético e não sabe, por exemplo, o valor da sua hemoglobina glicada, você vai precisar ver esse vídeo aqui que eu vou deixar aqui no card. Se você tem essa doença tão temida, se cuida, procura um bom cardiologista, não postergue. Muitas vezes, quando os sintomas do diabetes começam a aparecer, a situação já pode até ser tarde demais. E você sabe quais são os principais sintomas do diabetes mal controlado? Você não sabe? Então anota aí. Você come demais e emagrece. Você tem muita fome, você tem muita sede, você urina várias vezes em grande quantidade. Isso pode ser sintomas, então, do diabetes. Então, fica de olho. Às vezes, o xixi ele fica tão doce, com tanto açúcar, que aparece até formiga ali dentro do vaso, sabia? Tem gente que descobre o diabetes assim. E a coisa mais fácil que tem é diagnosticar o diabetes, pessoal. Então, mais uma vez, procure um bom cardiologista para que se faça o diagnóstico precoce. Mas por que o diabetes enfraquece o coração? A gente sabe que o excesso de glicose no organismo, ela destrói as nossas células cardíacas. Ela vai matando ali o nosso miocárdio. Ela inflama o nosso organismo. Além disso, o diabetes acelera muito o processo da aterosclerose. E quando não tratado, pode levar ao quê? Ao infarto, ao derrame, à insuficiência cardíaca, à insuficiência renal. Então, se você tem diabetes e não cuida, muda o teu pensamento e passe a se cuidar. Um diabetes mal controlado, ela pode ser pior que um câncer em evolução. E estou falando isso sem exagero. Mas vamos lá, doença número 3, a obesidade. Imagina que seu coração deveria mandar sangue ali para 70 quilos. Agora você está com 100. O que vai acontecer? Sua bomba não vai aguentar. Ela vai sobrecarregar, vai crescer de tamanho e vai evoluir para insuficiência cardíaca. Não tem jeito. O obeso, a gente sabe, ele vive menos e, é claro, com pior qualidade de vida. Imagina que quem está acima do peso tem maior risco de ter diabetes, de ter hipertensão. Então o problema já começa aí. Além disso, o obeso vive em estado pró-inflamatório, com suas artérias sempre inflamadas, facilitando o processo de acúmulo de gordura nas suas artérias. Geralmente também tem o colesterol e o triglicérides mais elevado. Ou seja, ele tem o kit completo para evoluir para o coração fraco. Sabia que cada vez mais existem tratamentos para a obesidade? Essa área da cardiologia tem evoluído muito. Então, se você não está conseguindo emagrecer de maneira nenhuma, procura ajuda médica e a ajuda de um bom nutricionista, ok? Não desista. Desistir é para os fracos e eu sei que você é forte. E aí, você está gostando do vídeo? Se você gosta dos meus vídeos, compartilha, ok? Sempre falo, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, no seu Telegram, no seu Facebook. Vamos ajudar a salvar o mundo. Você sabia que nossa clínica ela faz atendimento de telemedicina, né? Já atendemos pacientes de todos os estados do Brasil. Utilizamos para agendamento da consulta a plataforma do Doctoralha. Então, você não precisa instalar nenhum aplicativo, nenhum programa, basta ter um celular com câmera. Na consulta em telemedicina, além, é claro, de eu poder fazer a consulta, te orientar, é possível a gente prescrever medicamento, solicitar exames complementares, ou seja, é muito similar a uma consulta presencial. Muita gente ainda está com receio de agendar uma consulta presencial ou muitas vezes na sua cidade ainda não tem um cardiologista. Então essa é uma opção de você que quer ser atendido por mim em consulta online, tá? Então eu vou deixar aqui embaixo o link para agendamento da consulta em telemedicina. Mas vamos lá, doença número 4, o infarto agudo do miocárdio. Imagina agora que você teve um infarto. Uma parte ali do teu coração, que era um músculo, agora virou uma fibrose, uma cicatriz. O que pode acontecer? Seu coração ele pode ficar fraco. Quando grandes artérias entopem, em áreas, em regiões ali específicas das nossas coronárias, a gente pode ter infarto com perda grande ali do miocárdio, com perda grande de músculo cardíaco. E a gente sabe, quanto maior a área afetada, maior o risco de evoluirmos aí para a insuficiência cardíaca. Isso é fato, né? Você viu então quantas doenças comuns e que podem levar a coração fraco? Você tem alguma delas? Comenta aqui embaixo se você conhece alguém que tem alguma dessas doenças. Deixa aqui embaixo também algumas sugestões de vídeo, pessoal.
Eu não consigo responder ali todos os comentários, mas eu estou sempre olhando, tá? Gostaria mais uma vez de agradecer o engajamento de vocês, pelas mensagens que vocês me deixam nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Fico cada dia mais grato e mais entusiasmado em produzir novos conteúdos, né? E sempre conteúdos relevantes, é claro. Estou muito feliz mesmo, tá, pessoal? Bom, mas tá certo, pessoal. Então o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.